A criança adotada vem com uma história, a adoção sendo uma coisa boa, tem também o lado das suas dores. Quando a criança adotada ela não tem nenhuma informação da sua origem, ela tende a ter alguns aspectos do seu desenvolvimento um pouco alterados. Nós chegamos a esse ambiente através de um útero biológico, mas continuamos o nosso desenvolvimento no útero social. Essa ideia das dores da adoção tem a ver com o fato de a gente tentar mostrar que a adoção, sendo uma coisa boa, uma coisa um tanto romantizada pelas pessoas, tem também o seu lado, que é uma realidade, o lado das suas dores. Quando eu me refiro a dores da adoção, eu estou englobando aí uma série de situações que são naturais e normais da convivência humana, sobretudo dentro de uma convivência parental. Então, quando a gente fala nas dores da adoção, do meu ponto de vista, a gente tem que fazer uma divisão. As dores da mãe que disponibiliza a criança que ela gerou para a adoção. Segundo, as dores da criança que deixa a sua origem para se ligar a uma família ou a uma pessoa e construir uma relação parental nova. E, em terceiro lugar, as dores dos pais que adotam. Existem dores nesses três estágios, né, que têm suas complexidades. Por exemplo, a pessoa que gera um filho e que disponibiliza a criança para adoção ou cuja criança lhe é retirada para adoção por quaisquer dificuldades e que o Estado interfere para proteger a criança, a gente não tem como medir essa dor, mas essa questão da adoção ela está muito permeada dos fatos relativos à origem. Por que isso? Porque do jeito que nós conhecemos, não existe a pessoa real sem uma história, né? Então, essa história pressupõe um começo e a gente diz também que se imagina um fim. Como nós não chegamos ao fim, não sabemos como ele vai ser. Mas nós temos essa necessidade de nos constituir como pessoas, tendo, por vago que seja, um conhecimento ou uma informação da origem. Então, no filho adotivo, isso conta muito. As implicações desse desconhecimento da origem, que me parece que é provavelmente a maior parte dos casos de adoção, as crianças adotadas ou os adolescentes não sabem muita coisa ou nada sobre a sua origem. Quando a criança adotada ela não tem nenhuma informação mais objetiva, mais concreta da sua origem, ela tende a ter alguns aspectos do seu desenvolvimento um pouco alterados. Ela se torna uma criança sexualmente precoce. Há uma precocidade que me chamou a atenção já nos últimos 20 a 25 anos, que eu observo e anoto isso, uma certa precocidade em crianças adotadas. E eu comecei a me perguntar por quê e comecei a me interessar por essa questão e me ficou uma coisa assim, elas têm absolutamente clara e certa em relação à sua origem. Elas foram fruto de uma relação sexual. Então essa é uma questão concreta que pode acelerar essa dinâmica que teria um certo ritmo na média das crianças, né? Ela é mais acelerada para ela chegar com mais concretude a essa questão. Mas então veja, essa criança tem
seus sofrimentos porque se desligou da origem. Alguém há de dizer, mas se ela é dada para adoção, por exemplo, logo que nasce? Sim, mas ela teve uma vida uterina. E hoje a gente sabe que as dificuldades de muitas crianças, consequentemente de muitos adultos, têm uma história nos traumatismos chamados de perinatais, né, ao redor do nascimento. Não só a questão da vida uterina dessa criança, mas a circunstância do nascimento e o encontro dela com outra realidade fora do útero materno. Pesquisa já há quase 30 anos, Stanislav Grof, onde ele fez uma série de experiências e continuou fazendo, ainda hoje ele ainda persiste nisso em outro nível, já com umas comprovações interessantes, sobretudo num livro que ele escreveu, A Psicologia do Futuro. Então veja, mesmo uma criança que é entregue para a adoção logo após o nascimento, ela vem com toda uma história, com coisas inscritas e que evidentemente ela não tem consciência disso, né? Aí a gente se reporta a Freud, a questão do inconsciente, onde as coisas são registradas e depois se manifestam de uma forma objetiva, sem que a gente tenha conhecimento de como essas coisas apareceram. Mas elas vieram de uma inscrição que foi feita em qualquer época, não é só nessa questão de uma criança muito jovem. Então, a criança adotada, ela vem com uma história. Isso não tem que ser considerado de uma forma simplesmente quantitativa em relação aos anos que ela conviveu com os pais de origem, os genitores, e depois ela passou para uma outra família. Não, o tempo aí não conta tanto. Conta, não é, a qualidade e o significado dos acontecimentos. É verdade que uma criança que é adotada com 7, 8, 9, 10 anos e por aí afora, ela vem já com muita coisa construída. O biólogo Humberto Maturana tem uma expressão muito interessante quando ele diz que nós não somos predeterminados, nós somos codeterminados. Né? Temos uma história genética, uma história que vem e que conduz mais ou menos a nossa forma de ser em alguma medida, mas isso é juntado àquilo que ocorre no nosso ambiente. O ambiente uterino e o ambiente após o nascimento. Então, isso, por isso que ele diz, nós somos codeterminados. O ambiente vai se inserindo na formação da criança, do adolescente e vice-versa, a gente vai se inserindo no ambiente e se constrói a pessoa humana com suas singularidades, em partes genéticas, em partes absorvidas no ambiente. Quando eu falo ambiente, eu estou falando da coisa bem abrangente, sobretudo as pessoas. Nós absorvemos muita coisa das pessoas com quem convivemos. A gente sabe que todas as crianças, sem exceção, nascem com a capacidade de falar qualquer idioma, mas falarão primeiro o idioma das pessoas com quem convivem. Esse processo é verdadeiro em relação ao comportamento humano. Elas vão absorver primeiro determinadas coisas, cada um na sua medida e segundo a sua propriedade, absorver primeiro comportamentos, formas de ser e de estar das pessoas com quem elas convivem diuturnamente, como é o caso do ambiente familiar. Então, veja que os sofrimentos são muitos de várias naturezas. Da mãe que deixa o seu filho por uma decisão dela, não importa a gente chamar isso de abandono, porque toda adoção carrega em si uma forma de abandono. Até mesmo, por exemplo, quando a gestante ela morre durante o parto, a criança vive e essa criança se sente abandonada. Né?
Mas ela, se tivesse ia criar sua criança, mas ela morreu. Para a criança é um abandono. Né? Posteriormente, ela pode saber dessa situação histórica, tentar racionalizar, mas como criança ela foi apartada da sua mãe, não teve mais contato com ela no sentido da mãe biológica. Isso leva a gente a pensar até numa dinâmica assim do processo adotivo que a gente poderia resumir bem concisamente. É uma relação entre o parto e a partida. O parto é como se fosse um momento e a partida é um processo. Então, o sofrimento é esse de voltar à origem, de ter uma relação com essa história, fantasiada ou não, mas é preciso que ela tenha algum ponto para se segurar. Por isso que o filho adotado, ele é peculiar. Ele não é como as outras crianças que não viveram essa ruptura. A vida do filho adotivo, ela passa necessariamente por um processo de ruptura que a gente espera que se consolide numa sutura. É a relação da ruptura com a sutura. Todas as duas experiências são dolorosas. A ruptura, que é a partida, e a sutura, que seria a ligação com a nova família. Isso lembra a questão, a posição de um biólogo suíço, né, chamado o Adolf Portmann, que ele fala uma coisa muito interessante. Nós chegamos a esse ambiente através de um útero biológico, mas continuamos o nosso desenvolvimento no útero social. E isso é interminável. Isso é interminável. O útero social não termina nunca. E a gente, acho que não é sem propósito essa relação que a gente desde pequeno na escola a gente aprende, que o planeta é constituído de mais ou menos 70% de matéria líquida e 30% de matéria sólida. E o corpo humano tem a mesma proporção, 30% de matéria sólida e 70% de matéria líquida. A proporção é a mesma. Né? Então não é tão estranho falar no útero biológico e no útero social dentro dessa contingência nossa. Isso me lembra até uma coisa que me pareceu muito estranha, que o famoso Kant, o grande filósofo, ele disse que nós vivemos em um planeta com essa configuração esférica, o que significa que mais dia, menos dia, nós iremos nos encontrar. Né? Eu acho isso muito interessante porque a grande mola que move as pessoas é a mola da convivência. E nós não dispensamos a convivência. E a convivência passa a ser, muitas vezes, uma dor. Mas nós não podemos dispensar essa dor, por conta da convivência que é inerente à pessoa humana. Então eu acho que na questão da filiação adotiva está embutida aí a grande busca, que é de uma convivência satisfatória que promova uma segurança.